Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual o momento que você está aí agora me assistindo, mas seja muito bem-vindo a esta nova palavra, ao meu canal. Eu peço que você me ajude a expandir esse evangelho. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, você se inscreva, curta, comente e compartilhe, porque certamente mais pessoas precisam ouvir aquilo que Deus tem separado para nós. Eu peço desculpas pelo meu jeito de falar, eu estou bem gripada, mas nada pode parar um adorador, não pode ser parado a palavra, tá certo? Então, não foca na minha forma de falar e foca aqui na palavra. Hoje eu vou falar sobre Naamã. Naamã está no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Então, um homem imponente, um homem de autoridade, um homem de notoriedade e certamente um homem que quando chegava no ambiente, todos o reconheciam e lhe prestavam reverência. Isso é comum, uma pessoa que tem uma influência, uma autoridade, é conhecida, ela já está acostumada que em todos os lugares onde ela chega, todo mundo quer falar com ela, todo mundo, hoje em dia, né, todo mundo gostaria de tirar uma selfie com Naamã, mas não era diferente, né, não havia selfie, mas certamente Naamã era um homem de influência, estava muito acostumado com isso. Então, a palavra aqui de Deus diz que Naamã, ele ficou leproso. Então, quando diz que Naamã ficou leproso, podemos entender que Naamã não era leproso por toda a sua vida. Era um homem de notoriedade, um homem respeitado e que nada de errado havia com ele, pelo menos não em sua aparência. Então, ele era muito bem aceito, recebido e a primeira impressão que ele trazia para as pessoas era uma excelente impressão condizente com o cargo que ele tinha. Então, nós vimos aqui que ele ficou leproso. Indo já para o versículo 4. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Era uma menina de Israel que estava cativa em sua casa, trabalhando como escrava, e ela comenta sobre o profeta com a sua senhora, com a esposa, a mulher de Naamã. E aí ela disse, versículo 5, o rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Eu vou dar uma pausa aqui para que a gente não perca tantas riquezas da palavra de Deus para a nossa vida agora, neste momento, nessa palavra. Então, nós percebemos que Naamã, o homem de influência, então fica leproso e a menina, a escrava que trabalha na casa dele, conversa com a esposa de Naamã, falando do profeta, e Naamã leva então em consideração, então ele dá ali o seu primeiro passo, tentando se desfazer de seu orgulho, de sua arrogância, ouvindo então uma menina escrava. Não havia nada de importante na menina socialmente falando, nenhuma patente, nada que pudesse justificar que um comandante do exército desse ouvidos, mas ele passou ali pelo seu primeiro orgulho. Eu acho que ele pensou, bom, estou leproso mesmo, vamos ver o que acontece. Então ele vai e comenta com o rei da Síria, o rei da Síria imediatamente fala, eu vou escrever uma carta, e você então apresenta ao rei de Israel, e o rei saberá como fazer para te curar da lepra. O rei da Síria não sabia exatamente como que era, quem que ia curar, era o profeta, ele já falou, rei, conversa com o rei. Então nós estamos aqui observando pessoas que conversam e que se dirigem apenas a pessoas que têm
o mesmo status que ela tem, a mesma posição que ela tem, a mesma notoriedade e poder. Então, rei com rei. E ele, então, Naamã junta, olha quanto, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro. Então, ele está indo aí levando consigo toda a representação de seu poder, toda a representação daquilo que ele é capaz de oferecer. Então, uma pessoa de alta patente, ela, infelizmente, desenvolve um orgulho de quem ela é, do impacto que ela tem, e ela quer causar este impacto para uma pessoa dizendo: olha como eu tenho posse, olha como eu tenho coisas para te impressionar. Então, Naamã aqui só se mostra um pouco menos orgulhoso ao dar ouvidos para a menina escrava que trabalha dentro de sua casa. Então, ele se permitiu não ser tão prepotente somente dentro da sua casa. E então, quando o rei de Israel recebe a carta, ele acha que é com ele o assunto, que ele vai ter que resolver. E como havia ali um acordo de paz entre Síria, né, e Israel, mas isso não era comum, o rei, então, já fica apavorado, achando que o rei da Síria está buscando um motivo para levantar uma guerra. Então, o rei ali, pensando em si, pensando que isso era um problema dele e ele não saberia como resolver. Versículo 8, quando Eliseu, então vamos ao assunto que interessa, para quem deveria ter sido a carta para Eliseu. A carta deveria ter sido para quem realmente entende do assunto. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel, o rei Jorão, havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Então, acompanhe comigo aqui a evolução do que pode estar acontecendo na mente de Naamã. Um homem importante, um homem que tem uma influência, uma notoriedade, que fica leproso, ou seja, uma doença que envergonha, que torna o ser humano próximo ao desprezível, não aceito numa sociedade, alguém que tinha tudo para ser aceito e elogiado agora, tem uma doença que o faz se sentir menos importante, subjugado, e uma pessoa assim, muito facilmente, ela vai rejeitar qualquer tipo de situação que a coloque para baixo, que a coloque numa posição diferente daquela que ela está acostumada. Então ele sai ali da casa de frente ali do rei, porque ele achou que fosse conversar com o rei. Então eu estou numa posição ruim, mas eu continuo mantendo ali o meu orgulho. Quando ele chega, então, na casa de Eliseu, levando todos aqueles presentes, imagino que ele pensa assim: agora eu vou chegar na casa, né, na frente desse profeta, e primeiro, eu estou sim leproso, mas não perco a pose. Eu já vou colocar tudo ali, dizendo que eu não sou qualquer um. Eu trago muitos quilos de ouro, de prata. E aí, versículo 10 diz que Eliseu nem aparece para ver então Naamã e manda um mensageiro trazer essa mensagem. Vai e lave-se 7 vezes no rio Jordão e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Então, o tema desta mensagem você já deve ter lido e eu quero dizer aqui: leproso, mas orgulhoso, leproso, mas extremamente arrogante. Provérbios 16:18 diz assim, que o orgulho antecede a queda e que a arrogância
vem antes da destruição. Então, o Senhor, a palavra de Deus, nos diz para não sermos orgulhosos. Orgulhoso é aquele que mantém uma posição de superioridade em cima de outras pessoas e ainda que não tenha tudo aquilo, ainda que tenha perdido toda a sua posição, o orgulhoso ainda se orgulha e se mantém na imagem, naquilo que ele quer passar ou naquilo que já falaram sobre ele. Ele quer se basear nos bens que ele já teve, na posição social que ele já teve, em todo o destaque em que ele já teve. Então, Naamã, que é a personificação de uma pessoa orgulhosa. Eu pergunto para você que está ouvindo essa mensagem, o que Naamã buscava? Ele buscava reconhecimento? Ele buscava que as pessoas se prostrassem diante dele? Não. Desde que ele saiu da casa dele, ouvindo uma criada, uma serva, uma criança falar, ele quis a sua cura. Se você é orgulhoso a ponto de não perceber que a cura do Senhor chegou na sua mão e você ainda questiona os meios que o Senhor trouxe para honrar tua vida, para te curar, preste atenção nessa história. Faça um paralelo com Naamã. Este homem, ele viajou, ele levou bens, ele engoliu seu orgulho em primeira instância, chegou até a outra terra e apenas porque Eliseu não chegou para o receber. Então veja como ele tinha expectativas de como Deus agiria. E se você está aí cultivando expectativas, traçando caminhos de como é que Deus tem que fazer para tirar você do estado de deploração, do estado de miséria que você se encontra agora, seja ela qual for, um estado de miséria emocional, financeira, um estado de miséria na sua saúde física, um estado de miséria de destruição da tua casa. Se você está num estado que algo foi destruído, presta bem atenção nessa palavra que Deus tem para você. Deixe de ser orgulhoso, deixe de ser orgulhosa e tentar manter os seus padrões e os seus achismos naquilo que você acha coerente com a sua posição de que Deus deva fazer. Este homem se esqueceu do real motivo, que era sua cura. Se ele não fosse tão orgulhoso, ele ouviria e ele pensaria, bom, eu achei que ele fosse me receber, porque afinal de contas eu sou comandante. Mas lembrasse, não é para isso que eu vim aqui. E ninguém precisa ficar me bajulando e falando exatamente quem eu sou, quem eu fui, quem eu era, para que eu saiba que a pessoa tem ainda um respeito, uma admiração. Você não precisa ser respeitado, admirado, idolatrado, adorado, nada disso. Você precisa sim ter uma adoração, uma idolatria, com os projetos de Deus. É a única adoração que é saudável para nossas vidas. Este homem, então, esquece todo o motivo real que o levou até ali e por causa do tratamento que alguém abaixo dele na sociedade deu a ele, ele ficou furioso. Tem gente que não tem roupa para vestir e quando ganha uma peça usada de alguém diz assim, nossa, usado. Eu detesto roupa usada. Às vezes alguém não tem um sapato e Deus leva alguém para dar um sapato novo para a pessoa, mas numa cor que a pessoa não gosta muito. E a pessoa fala, nossa, um sapato dessa cor, quem que usa uma cor dessa? Está sendo orgulhosa como a Naamã. A pessoa pede um emprego para o Senhor, Senhor, eu preciso de algo. E Deus traz ali um freelance, pelo menos. E a pessoa fala, o quê? Eu trabalhar desse jeito? Não, eu estou acostumada com altas posições, eu prefiro ficar desempregado. Então, que o Senhor fale com você neste momento. Quem socorre Naamã, quem estende a mão para Naamã, mais uma vez são pessoas abaixo da posição que ele exercia. Os servos dele olharam e disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Versículo 14. Assim, ele, Naamã, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como uma criança.
Versículo 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Eu vou parar essa palavra aqui porque a palavra vai dar uma segunda parte. E eu pretendo gravar a segunda parte para você. Saiba, quando Naamã, mais uma vez, ouviu o conselho de alguém que estava abaixo dele, agora seus servos, ele conseguiu voltar para o caminho que Deus tinha para ele, para lhe entregar a vitória. Ele, então, ao invés de pensar em toda uma circunstância ou tentar colocar aquilo que ele imaginava e simplesmente aceitou o plano que Deus apresentava, ele fez o que o profeta disse e ele recebeu aquilo que o fez sair de sua terra em primeiro lugar, que era ser curado da lepra. Então ele reconhece então verdadeiramente que há um Deus. Então eu quero finalizar aqui essa palavra quando você entende que existe um Deus na tua vida, você recebe de Deus da forma que Deus deseja a sua cura. Por favor, meu irmão, minha irmã, que escuta essa palavra, não seja leproso e orgulhoso. Não tenha problemas, doenças, carências na tua vida, mas carregando um orgulho de quem, afinal de contas, você era ou de quem você merece ser. Mas entenda, o processo de Deus primeiro nos leva para uma humilhação. Não é humilhar-se diante de pessoas, humilhar-se diante da vontade de Deus e do caminho que Deus escolheu para curar a tua vida. Que o Senhor abençoe você nesta palavra, que você faça uma reflexão sobre como você tem se comportado. Será que é pela sua arrogância que a sua cura ainda não chegou? Que você receba essa palavra e que você mude o comportamento se você for alguém muito orgulhoso ou muito orgulhosa. Que Deus abençoe você e que você seja curado, curada em nome de Jesus na tua vida. Um grande abraço e até a nossa próxima palavra, se Deus quiser.